Uma modelo famosa flagrou a madrasta agredindo o irmão especial. O que ela não esperava era a reação do pai. Uma reação que mudaria tudo para sempre. Naquele momento, com o coração acelerado e as mãos tremendo, Valentina Santos pensou que finalmente tinha a prova que precisava. Finalmente poderia mostrar ao pai quem aquela mulher realmente era. Mas o destino tinha outros planos, e a verdade que viria à tona seria muito mais sombria do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Valentina tinha 26 anos e estava no auge de sua carreira. Seu rosto estampava capas de revistas, suas campanhas publicitárias corriam em horário nobre e seu Instagram acumulava milhões de seguidores. Era a modelo mais requisitada de São Paulo, conhecida não apenas pela beleza impecável, mas também pela personalidade forte e temperamento explosivo. Valentina não aceitava desaforos de ninguém, e todos ao seu redor sabiam disso. Mas havia uma coisa que nem todo o sucesso do mundo conseguia resolver: a situação em casa. Seu pai, Marcelo Santos, um empresário aposentado de 62 anos, havia se casado novamente 3 anos atrás. A nova esposa, Helena, tinha 41 anos e aparentava ser a mulher perfeita, educada, elegante, sempre com um sorriso ensaiado no rosto. Valentina nunca a engoliu. Havia algo de falso naquela perfeição toda, algo que fazia seu estômago revirar. E havia Gabriel, seu irmão mais novo, de 18 anos, nascera com síndrome de Down. Era um rapaz doce, sempre sorridente, que adorava desenhar e assistir seus filmes de super-heróis favoritos. Gabriel era a razão pela qual Valentina ainda visitava a casa do pai regularmente, mesmo detestando cada segundo que passava perto de Helena. Naquela tarde de quinta-feira, Valentina tinha um compromisso cancelado de última hora. Em vez de avisar que chegaria mais cedo, decidiu fazer uma visita surpresa. Queria passar um tempo com Gabriel, talvez levá-lo para tomar sorvete. Estacionou sua BMW conversível em frente à mansão no Jardim Europa e usou a chave que ainda tinha. A casa estava silenciosa demais. Foi quando ouviu um grito abafado vindo do andar de cima. O coração de Valentina disparou. Era a voz de Gabriel. Aquele som de pavor que ela jamais esqueceria. Subiu as escadas correndo, seus saltos Louboutin ecoando no mármore. O som vinha do quarto de Gabriel. A porta estava entreaberta. Valentina a empurrou devagar, e o que viu fez seu sangue gelar. Helena segurava Gabriel pelo braço com força brutal, sacudindo o garoto. O rosto dela estava vermelho de raiva, distorcido numa expressão de puro ódio. Gabriel chorava, tentando se soltar, mas Helena era muito mais forte. Com a mão livre, ela o empurrou contra a parede. O impacto fez Gabriel cambalear. Valentina não pensou. Pegou o celular e começou a gravar. Precisava daquilo. Precisava de prova. Sua mão tremia tanto que mal conseguia segurar o aparelho, mas manteve o foco. Helena continuava gritando com Gabriel, chamando-o de inútil, de fardo, dizendo que estava farta de cuidar dele. Cada palavra era uma facada. Quando Helena ergueu a mão para dar um tapa no rosto de Gabriel, Valentina não aguentou mais. Entrou no quarto como uma tempestade, a voz cortante como vidro. Helena se virou, pálida. Gabriel correu para trás da irmã, agarrando-se à sua roupa cara, como se ela fosse sua única salvação. As lágrimas desciam pelo rosto dele. E Valentina sentiu uma fúria tão grande que pensou que fosse explodir. Helena tentou se explicar.
A voz agora doce e preocupada, dizendo que Valentina tinha entendido tudo errado, que Gabriel tinha tido uma crise e ela estava apenas tentando acalmá-lo. Mas Valentina tinha tudo gravado, cada segundo daquele horror. E mais importante, tinha a expressão de terror no rosto de Gabriel, que ainda tremia atrás dela. Valentina pegou Gabriel pela mão e desceu as escadas, ignorando os apelos desesperados de Helena. Ligou para o pai imediatamente. Marcelo estava em uma reunião, mas ela não se importou. Disse que era urgente, que precisava dele em casa agora. A voz dela estava tão alterada que ele prometeu chegar em 20 minutos. Sentou-se na sala com Gabriel, limpando as lágrimas do irmão, sussurrando que estava tudo bem agora, que ela estava ali. O garoto apertava a mão dela com força, os olhos ainda assustados. Helena desceu as escadas pouco depois, mas Valentina nem olhou na direção dela. Apenas esperou-lhe o celular na mão, o vídeo pronto para ser mostrado. Quando Marcelo finalmente chegou, a expressão dele era de preocupação genuína. Helena correu até ele antes que Valentina pudesse abrir a boca, jogando-se nos braços do marido, chorando, dizendo que havia sido um mal-entendido terrível, que Valentina a tinha atacado sem motivo. Valentina sentiu náusea. Aquela mulher era uma atriz melhor do que ela imaginava, mas não importava. Ela tinha provas. Levantou-se, os olhos fixos no pai, e disse que precisava mostrar algo a ele. Algo que mudaria tudo. Helena tentou interrompê-la, mas Valentina a cortou com um olhar gelado. Pressionou play no vídeo e virou a tela para o pai. Marcelo assistiu em silêncio. Valentina observava cada mudança na expressão dele, esperando ver raiva, choque, decepção. Helena chorava ao lado dele, mas Valentina sabia que eram lágrimas falsas. O vídeo acabou. O silêncio na sala era ensurdecedor. E então Marcelo falou. Mas as palavras que saíram de sua boca não foram as que Valentina esperava ouvir. Se você sente que algo está errado nessa história, que a verdade é mais profunda do que parece, inscreva-se no canal, porque o que vem depois vai virar seu estômago do avesso. Marcelo olhou para a filha com uma expressão que Valentina nunca tinha visto antes. Não era raiva contra Helena, não era choque, era algo pior, era cansaço, resignação. Ele suspirou fundo, passou a mão pelo rosto e disse que precisavam conversar. Mas o tom dele não era o de um homem prestes a confrontar a esposa abusiva. Era o tom de alguém prestes a dar uma notícia ruim. Valentina sentiu um frio na espinha. Algo estava errado, muito errado. Gabriel continuava agarrado à sua mão e ela apertou de volta, como se aquele gesto pudesse protegê-lo do que estava por vir. Helena tinha parado de chorar e agora olhava para Marcelo com uma expressão estranha, quase como se estivesse esperando algo. Marcelo pediu que Valentina se sentasse. Ela recusou. Não ia sentar. Não ia fingir que aquilo era uma conversa normal. Tinha acabado de mostrar ao pai um vídeo da madrasta abusando de Gabriel, e ele estava agindo como se estivesse prestes a mediar uma discussão sobre quem tinha esquecido de comprar leite. A raiva dela crescia a cada segundo. Ele começou a falar. Disse que entendia a indignação dela, que sabia como o vídeo parecia ruim. Parecia ruim? Valentina quase gritou. Não parecia nada. Era ruim. Era abuso. Era agressão. Gabriel estava apavorado. Helena tinha usado força física contra ele. Tinha gritado coisas horríveis. Como isso podia ser interpretado de outra forma? Marcelo ergueu a mão, pedindo que ela o deixasse terminar. Sua voz era firme, mas havia algo nela que Valentina não conseguia identificar. Ele disse que Helena estava sob muito estresse, que cuidar de Gabriel não era fácil,
que às vezes as coisas saíam de controle, mas que Helena amava o garoto como se fosse filho dela. Valentina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra do pai era como uma traição. Gabriel estava ali, machucado, assustado, e Marcelo estava defendendo aquela mulher. Ela explodiu. Gritou que ele estava cego, que Helena tinha enganado a todos, que ela nunca tinha gostado de Gabriel, que sempre tratou o garoto como um fardo. Foi quando Helena falou. Sua voz estava calma agora, controlada. Disse que entendia a raiva de Valentina, mas que a situação era mais complicada do que parecia, que Gabriel tinha suas crises, seus momentos difíceis, que ela tinha perdido a paciência, sim, e que se arrependia profundamente, mas que não era a vilã que Valentina estava pintando. Valentina olhou para o irmão. Gabriel estava em silêncio, os olhos fixos no chão. Ela perguntou a ele se aquilo tinha acontecido outras vezes. Gabriel não respondeu. Apenas apertou mais forte a mão dela, e aquele silêncio disse tudo. Marcelo então disse algo que fez o mundo de Valentina desabar. Disse que ela não estava lá todos os dias, que não sabia o quanto era difícil, que Helena havia sacrificado muito para cuidar de Gabriel e que um momento de fraqueza não apagava anos de dedicação. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela perguntou, a voz trêmula de raiva e descrença, se o pai estava mesmo dizendo aquilo, se estava mesmo escolhendo aquela mulher em vez do próprio filho. Marcelo não respondeu diretamente. Apenas disse que as coisas não eram preto no branco, que a vida era complicada, que ela precisava entender. Foi Helena quem deu o golpe final. Com uma voz suave, quase maternal, disse que Valentina estava sendo egoísta, que ela tinha sua carreira glamurosa, suas viagens, sua vida de luxo, e que aparecia ali apenas quando era conveniente, que nunca tinha se oferecido para ajudar realmente, para assumir a responsabilidade de cuidar de Gabriel, e que agora estava ali, julgando quem estava na trincheira todos os dias. Valentina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a Helena aquela satisfação. Disse que iria à polícia, que mostraria o vídeo, que Helena pagaria pelo que tinha feito, mas quando olhou para o pai, esperando apoio, viu apenas mais resignação. Ele disse, a voz cansada, que não seria necessário envolver as autoridades, que aquilo era um assunto de família. E então veio a bomba. Marcelo disse que talvez fosse melhor Valentina não visitar tanto a casa por um tempo, que sua presença estava causando tensão desnecessária, que Gabriel ficaria bem, que ele garantiria isso, mas que Valentina precisava confiar nele, confiar que ele sabia o que era melhor para o filho. Valentina olhou para Gabriel. O garoto tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não disse nada. E naquele momento, ela entendeu algo terrível. Gabriel tinha medo, não apenas de Helena, mas de falar, de contar a verdade, porque alguma coisa, algo que ela ainda não conseguia ver, o estava silenciando. Ela se ajoelhou na frente do irmão, segurou o rosto dele entre as mãos e prometeu que iria descobrir a verdade, que não o abandonaria. Gabriel apenas acenou levemente com a cabeça, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra poderia dizer. Diziam, por favor, me ajude. Valentina se levantou, olhou para o pai e para Helena e disse que aquilo não tinha acabado, que ela descobriria o que estava acontecendo naquela casa. E quando descobrisse, todos pagariam. Helena sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Um sorriso de alguém que achava que já tinha vencido. Valentina saiu daquela casa com mais perguntas do que respostas.
Por que o pai estava defendendo Helena? Por que Gabriel estava tão aterrorizado de falar? E, principalmente, o que mais estava acontecendo quando ela não estava por perto? Ela entrou no carro, mas não ligou a ignição. Ficou ali sentada, tremendo, o celular na mão. O vídeo ainda estava lá. A prova estava lá, mas de alguma forma não tinha sido suficiente. E isso a apavorava mais do que qualquer coisa. Você já sentiu que está perdendo uma batalha, mesmo tendo toda a razão do seu lado? Já teve a sensação de que há algo maior acontecendo, algo que você não consegue enxergar? Conta nos comentários sua experiência, porque essa história está apenas começando. Valentina passou as próximas 2 semanas numa espiral de frustração e desespero. Cada vez que tentava falar com o pai, ele desviava o assunto. Cada vez que ligava para a casa, Helena a atendia e dizia que Gabriel estava dormindo, ou ocupado, ou não estava se sentindo bem. As desculpas eram sempre diferentes, mas o resultado era sempre o mesmo. Ela não conseguia falar com o irmão. Tentou ir à casa sem avisar mais 3 vezes. Em todas elas, Helena estava lá, sempre com aquele sorriso frio, sempre dizendo que Gabriel não queria receber visitas no momento. Valentina tentou forçar a entrada uma vez, mas o pai chegou e pediu, quase implorou, que ela respeitasse o espaço deles, que desse tempo para as coisas se acalmarem. Mas Valentina não era do tipo que desistia. Se não conseguia chegar a Gabriel diretamente, encontraria outra forma. Começou a fazer perguntas. Ligou para a terapeuta que Gabriel visitava semanalmente, mas a mulher disse que não podia compartilhar informações sobre pacientes. Tentou falar com a professora do curso de desenho que Gabriel frequentava, mas descobriu que ele havia parado de ir às aulas há 2 meses. Helena tinha dito ao pai que Gabriel não estava mais interessado. 2 meses. Gabriel adorava aquelas aulas. Era a coisa que mais o deixava feliz, além dos filmes de super-heróis. Ele nunca desistiria por vontade própria. A cada nova descoberta, a certeza de Valentina crescia. Algo muito errado estava acontecendo naquela casa, e todos pareciam estar conspirando para mantê-la longe da verdade. Foi quando ela conheceu Júlia. A moça tinha 23 anos e trabalhava como babá de meio período para uma família vizinha. Valentina a abordou num café próximo à casa do pai, fingindo um encontro casual. Aos poucos, conduziu a conversa para o bairro, para as famílias que moravam ali. E então, casualmente, mencionou o irmão. Júlia hesitou. Valentina viu nos olhos dela. A moça sabia de alguma coisa. Insistiu. Disse que estava preocupada com Gabriel, que precisava saber se ele estava bem. Júlia olhou ao redor, nervosa, e então sussurrou que já tinha visto coisas estranhas, que às vezes, quando passava pela casa dos Santos durante suas caminhadas com as crianças que cuidava, ouvia gritos, que uma vez viu Gabriel na janela do quarto, com uma expressão assustada, e quando ele a viu olhando, as cortinas foram fechadas rapidamente. Valentina sentiu o sangue ferver. Agradeceu a Júlia e saiu dali com um plano. Precisava entrar naquela casa quando Helena e o pai não estivessem. Precisava falar com Gabriel sozinho, sem interferências. Descobriu, através da secretária do pai, que Marcelo tinha uma viagem de negócios marcada para a semana seguinte. Seria a oportunidade perfeita, mas descobrir quando Helena sairia de casa seria mais complicado. Valentina passou 3 dias observando os horários dela. Helena tinha uma rotina. Às terças e quintas, saía por volta das 10 da manhã e voltava apenas no fim da tarde. Pilates, depois almoço com amigas. Era sempre a mesma coisa.
Na terça seguinte, com o pai em viagem, Valentina teria sua chance. Quando o dia chegou, ela estacionou 2 ruas adiante e esperou. Viu Helena sair às 10h05, impecável como sempre, dirigindo sua Mercedes prata. Valentina esperou mais 15 minutos para ter certeza de que ela não voltaria. Então foi até a casa. A empregada, Dona Rosa, uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhava ali há décadas, abriu a porta. Dona Rosa tinha um carinho especial por Gabriel. Valentina podia ver nos olhos dela a mesma preocupação que sentia. A empregada deixou-a entrar sem perguntas. Apenas disse que Gabriel estava no quarto. Valentina subiu as escadas com o coração disparado. Bateu na porta do quarto do irmão. Silêncio. Bateu de novo, mais suave desta vez, e disse seu nome. Ouviu passos lentos, e então a porta se abriu. Gabriel estava ali, mas não era o mesmo garoto sorridente que ela conhecia. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, e havia algo em seus olhos, medo, puro e genuíno. Valentina entrou e fechou a porta. Abraçou o irmão com força, e foi só então que ele começou a chorar. Não era um choro alto, mas silencioso, desesperado, como se ele tivesse guardado aquilo por tempo demais. Ela o levou até a cama e sentou-se ao lado dele, segurando suas mãos. Perguntou o que estava acontecendo. Gabriel balançou a cabeça, dizendo que não podia contar. Valentina insistiu, prometeu que o protegeria, que não importava o que fosse, ela estava ali por ele. E então, aos poucos, ele começou a falar. Helena o trancava no quarto por horas. Às vezes, dias inteiros. Dizia que ele era um fardo, que arruinava a vida dela, que ela estava farta de ter que cuidar dele. Ela gritava, empurrava, beliscava, mas sempre quando o pai não estava. Sempre quando não havia testemunhas. E quando Marcelo chegava, ela era outra pessoa. Doce, atenciosa, perfeita. Mas o pior não era isso. Gabriel contou, a voz trêmula, que Helena tinha dito que se ele contasse algo para alguém, especialmente para Valentina, ela faria algo terrível com o pai. Dizia que tinha controle sobre Marcelo, que ele faria qualquer coisa que ela pedisse, e que se Gabriel abrisse a boca, o pai sofreria as consequências. Valentina sentiu o estômago revirar. Aquela mulher não era apenas cruel, era manipuladora, calculista, mas havia algo que não fechava. Como Helena tinha tanto controle sobre o pai, Marcelo sempre foi um homem forte, decidido. Por que ele estava permitindo aquilo? Por que defendia Helena, mesmo tendo visto o vídeo? Foi quando Gabriel disse algo que fez tudo fazer sentido. Ele contou que, algumas semanas atrás, tinha ouvido uma conversa entre Helena e o pai. Ela estava gritando, dizendo que se ele não fizesse o que ela queria, todo mundo saberia o que ele tinha feito, que ela tinha provas. Gabriel não entendia do que ela estava falando, mas a voz do pai estava quebrada, derrotada. Ele tinha dito que faria qualquer coisa, apenas implorando que ela não contasse. Valentina ficou paralisada. Helena estava chantageando o pai. Mas com o quê? Que segredo terrível Marcelo guardava que fazia dele um prisioneiro daquela mulher? E mais importante, até onde Helena era capaz de ir para manter aquele controle? A resposta viria mais rápido do que Valentina imaginava, porque naquele exato momento ela ouviu o som de uma chave girando na fechadura lá embaixo. E então, a voz de Helena, mais cedo do que deveria, chamando por Gabriel. A armadilha tinha se fechado. Se você está com o coração acelerado agora,
imaginando o que vai acontecer quando Helena subir aquelas escadas. Se inscreva no canal, porque a verdade que está prestes a ser revelada é mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Valentina ouviu os passos de Helena subindo as escadas. Não eram passos apressados. Eram lentos, calculados, como os de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Gabriel agarrou o braço da irmã com força, o pânico estampado no rosto. Valentina respirou fundo e sussurrou para ele ficar calmo, que ela estava ali, que não deixaria nada acontecer. A porta se abriu sem batida prévia. Helena parou no batente, sua expressão mudando do falso sorriso social para algo muito mais perigoso. Os olhos dela se estreitaram ao ver Valentina ali, e por um breve momento a máscara caiu completamente. O que Valentina viu foi puro ódio. Helena entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Sua voz estava baixa, controlada, mas carregada de veneno. Perguntou o que Valentina estava fazendo ali. Disse que tinha pedido especificamente que ela não aparecesse sem avisar, que estava desrespeitando os limites da casa. Valentina se levantou, colocando-se entre Helena e Gabriel. Respondeu que aquela também era a casa do irmão dela, que tinha todo o direito de visitá-lo. Mas Helena riu, uma risada seca, sem humor. Disse que aquela não era mais a casa de Valentina, que ela não tinha direito nenhum, que o pai dela tinha deixado isso muito claro. Então, com uma crueldade calculada, acrescentou que Gabriel não queria aquelas visitas, que elas só o deixavam agitado. Valentina olhou para trás. Gabriel estava encolhido na cama, tremendo. Ela virou-se novamente para Helena e disse que sabia de tudo, que Gabriel tinha contado sobre os abusos, sobre as ameaças, sobre a chantagem, que ela não sairia dali sem o irmão e que se Helena tentasse impedi-la, chamaria a polícia imediatamente. A expressão de Helena mudou. O ódio deu lugar a algo mais perigoso, uma calma absoluta. Ela caminhou até a janela, olhou para fora por um momento e então se virou para Valentina com um sorriso que gelou seu sangue. Disse que Valentina não entendia nada, que achava que era a heroína da história, mas na verdade não passava de uma mimada que vivia na fantasia do mundo das passarelas. Helena então revelou algo que Valentina nunca esperaria ouvir. Disse que Marcelo não era o homem que ela pensava que era, que o pai dela guardava um segredo tão sujo, tão devastador, que destruiria não apenas a reputação dele, mas a de toda a família, e que ela, Helena, era a única pessoa no mundo que sabia a verdade completa. Valentina sentiu o chão sumir sob seus pés, mas se recusou a demonstrar fraqueza. Perguntou, a voz firme, que segredo era aquele. Helena riu novamente e disse que Valentina teria que perguntar ao próprio pai, mas acrescentou que se ela fizesse isso, se confrontasse Marcelo, tudo viria à tona. E quando isso acontecesse, a carreira de modelo de Valentina, sua reputação, sua vida perfeita, tudo desapareceria numa questão de horas. Foi quando Valentina percebeu algo crucial. Helena estava blefando, ou pelo menos estava exagerando. Porque se ela realmente tivesse algo tão devastador assim, já teria usado. Não estaria ali, naquele quarto, tentando intimidá-la com ameaças vagas. Havia algo de podre naquela história. Sim, mas Helena estava usando o medo e a incerteza como armas. Valentina deu um passo à frente e disse que não acreditava nela, que qualquer que fosse o segredo, ela e o pai enfrentariam juntos. Mas que Gabriel sairia daquela casa agora e que Helena nunca mais colocaria as mãos nele. A tensão no quarto era palpável.
Helena apertou os punhos e, por um momento, Valentina achou que ela fosse atacá-la fisicamente. Mas então, Helena fez algo inesperado. Pegou o celular e ligou para Marcelo. Colocou-o no viva-voz. A voz do pai atendeu do outro lado, preocupada, perguntando se estava tudo bem. Helena, com uma voz doce e trêmula, disse que Valentina tinha invadido a casa, que estava tentando levar Gabriel embora à força, que estava ameaçando-a. Valentina explodiu, gritando a verdade, que Helena estava abusando de Gabriel, que estava chantageando a família inteira, que era uma sociopata. Mas a voz de Marcelo do outro lado foi firme, cortante. Disse para Valentina sair da casa imediatamente. Que se ela não saísse, ele chamaria a segurança. Que ela estava fazendo uma cena desnecessária e prejudicando a todos. Valentina não conseguia acreditar. Mesmo agora, mesmo com tudo exposto, o pai ainda estava do lado de Helena. Gabriel começou a chorar no fundo, e aquele som quebrou algo dentro dela. Ela desligou o telefone da mão de Helena e disse que precisava de respostas. Agora, Helena cruzou os braços e disse que daria as respostas, mas só se Valentina estivesse pronta para lidar com as consequências. Disse que o pai dela não era um empresário respeitável, que havia construído seu império com trabalho honesto, que anos atrás ele havia feito algo ilegal, algo que poderia levá-lo à prisão, e que ela tinha documentos, provas, tudo guardado em lugar seguro. Valentina perguntou por que ela não tinha ido à polícia então. E a resposta de Helena foi ainda mais perturbadora. Disse que não queria destruir Marcelo, queria controlá-lo. Queria a vida confortável, o dinheiro, o status, e em troca manteria o segredo. Mas se Valentina continuasse interferindo, se continuasse tentando ser a heroína, Helena jogaria tudo fora e todos afundariam juntos. Foi quando Dona Rosa apareceu na porta, ofegante. Disse que tinha acabado de receber uma ligação. Marcelo estava voltando para casa mais cedo. Seu voo tinha aterrissado e ele estaria ali em 30 minutos. Helena sorriu, vitoriosa. Disse que Valentina tinha meia hora para decidir, sair dali e nunca mais voltar, deixando Gabriel aos cuidados dela, ou enfrentar o pai e descobrir a verdade, mas destruir a família no processo. Valentina olhou para Gabriel. O garoto estava destruído, mas havia algo em seus olhos que ela reconheceu. Confiança. Ele confiava nela para fazer a coisa certa. E naquele momento, Valentina percebeu que não tinha escolha. Precisava saber a verdade, não importasse o custo. Disse a Helena que não ia a lugar nenhum, que quando o pai chegasse, teriam uma conversa de verdade, sem mentiras, sem chantagens. Helena inclinou a cabeça, estudando-a, e então disse algo que fez Valentina entender a profundidade do buraco em que tinha caído. Disse que Valentina não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Que quando soubesse a verdade, desejaria ter saído quando teve a chance. E que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podiam ser fechadas. Os próximos 30 minutos foram os mais longos da vida de Valentina. Ela sentou-se ao lado de Gabriel, segurando sua mão, enquanto Helena ficava encostada na parede, serena como uma cobra esperando o momento certo para dar o bote. Ninguém falou. O silêncio era opressivo, carregado de tensão e verdades não ditas. Então ouviram o carro entrando na garagem. Marcelo subiu as escadas com passos pesados. Valentina podia ouvir cada degrau, cada segundo que a aproximava do confronto final. Quando ele apareceu na porta do quarto, seu rosto estava pálido,
exausto. Não era a expressão de um pai furioso. Era a de um homem derrotado que sabia que o fim tinha chegado. Ele olhou para Helena primeiro. Ela apenas acenou com a cabeça, como se estivessem compartilhando um entendimento silencioso. Então seus olhos se voltaram para Valentina, e havia algo neles que ela nunca tinha visto antes. Vergonha. Vergonha profunda e devastadora. Valentina se levantou, a voz firme apesar do coração disparado. Disse que precisavam conversar, que não sairia dali sem respostas, que Gabriel merecia proteção e verdade. Marcelo fechou os olhos por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem, e então pediu que Helena e Gabriel saíssem do quarto. Queria falar com a filha a sós. Helena hesitou, mas Marcelo repetiu o pedido com mais firmeza. Ela saiu, levando Gabriel consigo. O garoto olhou para trás uma última vez, e Valentina acenou, prometendo silenciosamente que tudo ficaria bem. Quando a porta se fechou, o silêncio entre pai e filha era ensurdecedor. Marcelo sentou-se na cama, as mãos tremendo levemente. Começou a falar, e o que saiu de sua boca fez o mundo de Valentina desmoronar. 15 anos atrás, quando sua empresa estava à beira da falência, ele havia cometido fraude fiscal. Havia desviado milhões, falsificado documentos, subornado auditores. Foi assim que salvou o império que tanto orgulhava a família. Tudo o que tinham, a mansão, os carros, a vida de luxo, a carreira de modelo de Valentina, tinha sido construído sobre mentiras e crimes. Valentina sentiu náusea. Perguntou como Helena tinha descoberto. Marcelo explicou que ela tinha sido contadora em uma das empresas que ele subornara anos atrás. Ela tinha cópias de tudo, guardadas como seguro. Quando se conheceram, 3 anos atrás, ele não fazia ideia de quem ela realmente era. E quando finalmente descobriu, já era tarde demais. Ela já estava dentro da família, já tinha acesso a tudo. Helena não queria apenas dinheiro, queria controle, queria ser a esposa do homem rico e respeitável. E em troca do silêncio, Marcelo tinha que aceitar tudo, incluindo o tratamento que ela dava a Gabriel. Porque se ele a confrontasse, se tentasse expulsá-la ou denunciá-la, ela destruiria tudo. E não era apenas a reputação dele que estava em jogo, eram anos de prisão. Valentina perguntou, a voz quebrada, por que ele não tinha ido à polícia desde o início? Por que não tinha assumido o erro anos atrás, pago pelo crime recomeçado? Marcelo disse que era covarde, que tinha medo de perder tudo, de envergonhar a família, de destruir o futuro dos filhos. Mas ao fazer essa escolha, ele tinha se tornado prisioneiro de Helena. E quanto a Gabriel? Valentina perguntou como ele podia permitir que o próprio filho sofresse. Marcelo começou a chorar. Um choro silencioso de um homem que sabia que tinha falhado da pior forma possível. Disse que tentou proteger Gabriel, mas Helena sempre encontrava formas de contorná-lo. E que cada vez que ele ameaçava fazer algo, ela mostrava um novo documento, uma nova prova, lembrando-o do que estava em jogo. Valentina sentiu uma mistura de raiva, tristeza e algo que nunca pensou que sentiria pelo pai. Pena. Ele tinha se tornado uma sombra do homem que costumava ser. Mas mesmo assim, mesmo com toda a compaixão que sentia, ela sabia o que precisava fazer. Disse ao pai que tinha uma escolha. Podiam fazer isso do jeito certo. Ele se entregaria às autoridades, confessaria os crimes, pagaria pelo que fez. Sim, iria para a prisão. Sim, perderiam tudo. Mas Gabriel estaria livre de Helena, e eles poderiam reconstruir suas vidas com dignidade.
Ou ele podia continuar sendo prisioneiro daquela mulher, enquanto o filho sofria nas mãos dela. Marcelo balançou a cabeça, dizendo que não podia fazer isso, que era velho demais para a prisão, que não sobreviveria, que havia outra forma, que eles poderiam pagar Helena para ir embora, fazê-la assinar um acordo de confidencialidade. Valentina olhou para o pai com uma mistura de tristeza e decepção. Ele ainda estava tentando comprar sua saída. Ainda estava escolhendo o caminho fácil. Foi quando Valentina fez algo que mudaria tudo. Pegou o celular e começou a gravar. Pediu que o pai repetisse tudo. A confissão completa dos crimes, a chantagem de Helena, o abuso contra Gabriel. Marcelo entrou em pânico. Tentou pegar o celular, mas ela se afastou. Disse que ele tinha duas opções: fazer a coisa certa agora, ou ela mostraria aquela gravação para as autoridades de qualquer forma. A porta se abriu bruscamente. Helena tinha ouvido tudo. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ela avançou em direção a Valentina. Mas desta vez, Valentina estava pronta. Levantou o celular e disse que a gravação já estava sendo enviada para a nuvem, que várias pessoas teriam acesso se algo acontecesse com ela. Helena parou, tremendo de fúria, e então algo inesperado aconteceu. Dona Rosa apareceu na porta com Gabriel ao seu lado. Mas ela não estava sozinha. Havia um homem de terno com ela. Ele se apresentou como delegado da Polícia Federal. Dona Rosa tinha ligado para as autoridades no momento em que Valentina chegara à casa, e eles estavam ouvindo tudo através do celular dela. Helena tentou fugir, mas 2 policiais apareceram atrás do delegado e a detiveram. Ela gritava, ameaçava, mas ninguém estava mais ouvindo. Marcelo desabou, chorando, e foi imediatamente informado de que também estava sendo detido. Valentina segurou Gabriel, que enterrou o rosto em seu ombro. Nos meses seguintes, a história explodiu na mídia. Valentina teve que enfrentar a vergonha pública, a queda da família, as perguntas cruéis dos repórteres, perdeu contratos, campanhas, amigos, mas encontrou algo muito mais valioso: autoconhecimento e coragem. Marcelo foi condenado a 8 anos de prisão. Helena recebeu uma sentença ainda maior por extorsão, abuso e uma série de outros crimes que foram descobertos durante a investigação. Descobriu-se que ela tinha feito isso antes, com outros homens, sempre usando informações privilegiadas para chantagem. Valentina vendeu tudo o que tinha para pagar advogados e restituições. Mudou-se com Gabriel para um apartamento simples. Deixou a carreira de modelo e voltou a estudar, fazendo graduação em psicologia para ajudar crianças especiais. Gabriel começou terapia intensiva e, aos poucos, o sorriso voltou a seu rosto. A primeira vez que Valentina visitou o pai na prisão, ele chorou e pediu perdão. Disse que levaria anos para poder olhar para si mesmo no espelho novamente. Ela segurou a mão dele através do vidro e disse algo que tinha aprendido naqueles meses difíceis: que fazer a coisa certa nem sempre traz recompensas imediatas, mas que é a única forma de conseguir dormir à noite. 3 anos depois, Valentina criou uma ONG para ajudar famílias de pessoas com necessidades especiais. Gabriel se tornou um dos instrutores, ensinando desenho para outras crianças. Ela nunca voltou às passarelas, nunca quis voltar, porque tinha descoberto algo que nenhuma capa de revista poderia dar: propósito. Quando as pessoas a reconheciam na rua, alguns desviavam o olhar, envergonhados pela família dela. Outros sussurravam comentários maldosos, mas havia sempre alguns, geralmente pessoas comuns, que tinham suas próprias batalhas, que se aproximavam para agradecer, para dizer que a coragem dela de fazer a coisa certa
Mesmo sabendo que perderia tudo, tinha inspirado outros a enfrentar suas próprias verdades. A modelo famosa que um dia humilhava quem considerava inferior, que media o valor das pessoas pelo status e aparência, não existia mais. No lugar, havia uma mulher que entendia que dignidade não vem de contratos milionários ou holofotes, mas de olhar no espelho e reconhecer alguém que fez a escolha certa, mesmo quando foi a mais difícil. E Gabriel, o garoto que tinha sido tratado como fardo, como problema, como ninguém, estava ali ao lado dela desenhando super-heróis. Quando ela perguntou qual ele estava desenhando desta vez, ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que tinha desaparecido por tanto tempo. E disse que estava desenhando ela, a heroína de verdade. Se essa história te mostrou que coragem não é nunca ter medo, mas fazer o certo mesmo apavorado, se te mostrou que família não é sobre imagem perfeita, mas sobre proteção e verdade, inscreve-se neste canal. Porque enquanto houver histórias de pessoas que escolheram dignidade em vez de conveniência, continuaremos contando. Ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso. E obrigado por ter chegado até o final. Essas histórias importam.